Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula de Direito e Legislação Aplicada e hoje nós vamos começar as nossas aulas de legislação específica. Então você que é do curso técnico em segurança do trabalho está no lugar certo. Se não é seu caso, volta lá pro portal, procura o link direitinho, tá? Porque aí você vai pro vídeo do seu curso. Pessoal, seguinte, vamos começar, né? Hoje a gente vai falar sobre como surgiu o curso de vocês, né? A profissão, como que ela se baseia, em qual lei que ela se baseia e principalmente as NRs, né? Não tem como falar de segurança do trabalho sem falar das normas regulamentadoras. Então, a nossa aula hoje vai trazer um pouquinho das leis que regem a segurança do trabalho e as normas regulamentadoras. A necessidade de cuidado da segurança e da saúde do trabalhador brasileiro começou a ser comentada durante a década de 70. Então, ali em 1975, foi criada a Lei número 6.514, que alterou a CLT e incluiu nela a obrigatoriedade das normas de segurança e medicina do trabalho. Logo após, surge então a portaria que vai criar essas normas regulamentadoras, que é a portaria número 3.214 de 1978. Entre elas a gente tem a NR4, que determina a criação de equipes de prevenção, incluindo o cargo do técnico em segurança do trabalho. A futura profissão de vocês, gente, tem duas legislações principais quando a gente fala do marco inicial. E assim, vocês me permitem olhar para baixo porque decorar número de lei não é comigo, não tenho essa facilidade, tá? A lei número 7.410 de 1985, ela sim trata a atuação do técnico como profissional da área. E complementando essa lei, a gente tem o decreto número 92.530 de 1986, que regulamenta essa lei. Então, gente, eu trouxe isso aqui para vocês entenderem que não só de NR vive o técnico em segurança do trabalho quando o contexto é lei, tá? Mas não tem como falar de segurança do trabalho sem falar de norma regulamentadora, né? É impossível, com certeza vocês já viram inúmeras vezes aí durante o curso. Os professores falam sobre isso, não tem como não falar. E talvez fique até um pouco maçante, fique um pouco repetitivo eu trazer isso aqui para vocês, mas, gente, é necessário, tá? Então eu vou trazer de uma maneira bem enxutinha pra gente poder ver isso da forma mais rápida possível. Então, com a portaria 3.214 de 78, criam-se as normas regulamentadoras. São elas que definem e especificam como deve ser montado um ambiente de trabalho seguro. E sem conhecer essas normas, gente, vocês não vão conseguir atuar como técnico em segurança do trabalho. Essas normas são a base da profissão de vocês. Atualmente, em 2025, nós temos 38 normas regulamentadoras em vigor. E algumas das funções principais dessas normas regulamentadoras são estabelecer normas de saúde e segurança para os trabalhadores, definir responsabilidade de empresa e trabalhador e servir de base para fiscalizações e auditorias. Como vocês já estão cansados de saber, cada NR trata de um tema específico, como EPI, máquinas, eletricidade, ergonomia, construção civil e etc. E eu imagino que vocês já tenham visto, né, como funciona a estrutura de uma norma regulamentadora e é basicamente uma lei mesmo. Lá a gente vai ter um sumário com os objetivos, com as disposições gerais, o campo de aplicação, como uma lei mesmo, tá? Eu posso até deixar no portal depois, não sei se todo mundo já olhou, mas vou deixar lá alguns links de algumas NRs aleatórias para vocês verem como é que é a estrutura. Inclusive, quando a gente começa a estudar, a gente acha que a NR é aquela frasezinha, né, para resumir o que é a norma regulamentadora. Não, gente, cada uma tem lá suas 10 páginas para mais, tá? Então, gente, se tiver um cachorro latindo no áudio, perdão, minhas gatas não fazem barulho assim, é a culpa do vizinho, tá? Mas eu acho que não vai estar atrapalhando o áudio, não.
Como eu já falei, eu vou trazer algumas NRs aqui para vocês, mas vai estar muito mais especificado lá na apostila. Então, quem tiver interesse de se aprofundar um pouquinho mais no assunto, só dá uma olhadinha lá na apostila, tá, gente? Não acho que seja interessante eu trazer uma por uma aqui no vídeo, porque senão vai ficar muito maçante, muito extenso, e vocês não assistem vídeos com mais de 10 minutos. Então, assim, tô tentando resumir. Então, vamos lá, vou trazer algumas aqui. A NR1 fala das disposições gerais e gerenciamento dos riscos ocupacionais. Ela traz princípios básicos e obriga a implementação do programa de gerenciamento de riscos. E como que isso funciona na prática? Por exemplo, uma empresa de metalurgia elabora o PGR para identificar riscos de calor, ruído e poeira metálica no ambiente de trabalho. Então, essa primeira NR ela seria utilizada nesse contexto para montar um programa de gerenciamento de riscos ali no ambiente, dependendo do que for necessário. A NR6 fala sobre os equipamentos de proteção individual, os EPIs, especificamente sobre o fornecimento, o uso e a responsabilidade dos EPIs. Então, um pintor que trabalha pintando prédio, ele recebe gratuitamente da empresa cinto de segurança, assim, falando no contexto do pintor que trabalha para a empresa, tá, gente? Não tô falando de autônomo, não. Aí, ele que tem que arcar com o custo, mas tem que usar também. Vocês sabem, né? Obviamente, vocês já sabem disso. Então, a empresa tem que fornecer para ele cinto de segurança do tipo paraquedista, capacete, luvas. E assim, não adianta dar para ele o equipamento, né? Fornecer para ele e não explicar como usa. Então, também é obrigação da empresa explicar como é o uso correto daqueles equipamentos. A NR12 fala sobre máquinas e equipamentos, mais especificamente sobre a segurança em operação e a manutenção das máquinas. Então, a gente está falando aqui em um contexto de uma empresa de alimentos que vai instalar aquelas grades de proteção em máquinas de corte, coloca botões de parada, de emergência, tudo isso para evitar acidente. Inclusive, não sei se vocês assistem, tem uma série que chama 911, que é sobre primeiros socorros ali, né? Bombeiro, atendente, polícia, etc. Eu assisti esses dias um episódio que aconteceu exatamente isso. A chefe manda o pessoal não utilizar as grades de proteção no negócio lá, uma máquina que bate massa. E aí, na hora dela falar, não, vocês não precisam usar isso, ela vai jogar um ingrediente, nisso ela escorrega, o braço dela entra na máquina, quebra o braço, que faz aquela coisa horrenda, né? Enfim, gente, é muito necessário, tá? Então, assim, gente, inclusive essas séries servem para alertar as pessoas que tanto acham que não é necessário utilizar esse tipo de equipamento de proteção, mas não é necessário até acontecer um acidente, né? E vou encerrar dando um exemplo da NR23, que traz a proteção contra incêndios. Então, ela vai orientar sobre saídas de emergência, extintores, treinamento. Gente, já cansei de ouvir do pessoal que trabalha em empresa maior, assim, ficar reclamando. Ai, não, hoje tem treinamento dos bombeiros. As pessoas não têm noção da necessidade que é até realmente acontecer alguma coisa. Então, assim, no contexto de um supermercado, os corredores, eles têm que ter a saída de emergência, as placas indicando, os extintores têm que ser sinalizados e tem que ter funcionários treinados para evacuar o local em caso de emergência. As pessoas acham muito desnecessário aquelas plaquinhas assim, saída. Gente, é necessário, porque na hora do desespero, o óbvio precisa estar assim, bem dito, para a pessoa não se perder e não acontecer umas tragédias que a gente sabe que poderiam ter sido evitadas se as normas de segurança tivessem sido devidamente seguidas. Boate Kiss, inclusive, está aí para comprovar isso sem tirar nem pôr o quanto as pessoas precisam levar a sério as normas de segurança, né? Inclusive depois daquela tragédia que a gente vê mais hoje em dia,
falar sobre a necessidade. Eu, né, fiquei muito marcada porque quando aconteceu a tragédia da Boate Kiss, alguns de vocês provavelmente nem lembram, né, bem novinhos, mas nossa, eu fiquei extremamente abalada. Então até hoje eu entro nos lugares, a primeira coisa que eu olho, cadê a saída de emergência? E gente, tem que ser assim mesmo, né? Vocês sabem, a gente tem que ser neurado. Eu, como professora do direito, né, da área, eu sempre falo, gente, ser pessimista é uma virtude. Eu trouxe só algumas normas regulamentadoras para vocês. E, assim, a gente sabe que cada uma delas é essencial em determinados ramos de atividade. O técnico em segurança do trabalho utiliza as normas regulamentadoras como guia de ação. Aquilo ali é o documento que vocês têm como base da profissão de vocês, gente. Isso é muito importante. Tudo que vocês vão fazer, inspeções, treinamentos, regulamentações, recomendações, tudo isso precisa ser respaldado por uma norma regulamentadora. Então, quando uma fiscalização chega até a empresa, ela verifica exatamente se as normas regulamentadoras estão sendo cumpridas. Por isso, conhecer as normas é essencial para que vocês tenham sucesso na profissão de vocês. Vamos sempre lembrar, gente, que segurança no ambiente de trabalho não é só precaução, é lei. E o que está na lei deve ser seguido, independente de concordar ou não. A profissão de vocês, a futura profissão de vocês, é de extrema importância para que a gente evite tragédias no nível da Boate Kiss. Não só Boate Kiss, como inúmeros outros exemplos que a gente tem aí, né, gente? Acidentes de fábricas, pequenos acidentes nas cidades, que todo mundo fica sabendo. Então, assim, o técnico em segurança do trabalho é uma das profissões mais fundamentais que a gente tem em questão de prevenção de acidente. Então, assim, por hoje eu encerro. Tá? Próxima aula a gente já vai acabar, né, com o nosso curso aqui de legislação específica com direito e legislação aplicada. Então, eu tô elaborando uma apostila bem completinha para vocês, com muito cuidado, para vocês terem ali o acesso rápido, caso vocês tenham alguma dúvida. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, vocês já sabem, né, gente? Então, até mais. Tchau, tchau!